Olá, boa noite, António. Olá, boa noite, Ruth. Noite, está tudo, como é que estás? Está tudo bem contigo? Tá tudo bem, obrigado. E contigo Obrigada. também? Também está tudo, está tudo. Estamos agora na reta final da semana, a acabar a semana, e encontramos aqui um tempinho para conversarmos os dois. Aliás, eu já conversei contigo muito, mas não desta forma. E Exatamente. antes de mais, quero-te agradecer por teres aceito o convite para conversarmos aqui os dois e partilharmos um bocadinho de quem nós somos nesta conversa amena. Eu Eu é que sei que agradeço. eu sei que Eu chegaste é que do trabalho agradeço o convite. agora. Não tens nada que agradecer. Nós estamos aqui é mesmo para partilhar o que nós temos e o que nós somos. E eu penso que é esse o princípio, um dos princípios da vida é a partilha, não é? Com Então, certeza. para quem nos está a ouvir, eu estou a conversar com o António Rodrigues, António da Silva Rodrigues, que nasceu a 7 de setembro de 1974, numa terra que eu já te vou dar a oportunidade de falar sobre a tua terra, porque tu mostras uma grande paixão pela tua terra que sem querer contagiou muita gente. Aliás, quando tu me mandaste a fotografia de um livro meu que tu tens, tinha esse fundo maravilhoso da Mortosa, e eu fiquei encantada. E sei que pelos membros do grupo ao qual nós pertencemos, toda a gente se apaixonou pela tua terra. Queres-nos falar um bocadinho sobre a freguesia onde tu nasceste, a tua terra, e depois continuamos? Conta-me. Sim, pode ser. Pronto, a minha terra é o concelho da Mortosa, portanto eu moro propriamente na freguesia do Bunheiro, mas vamos falar de uma forma mais abrangente no concelho da Mortosa. Pertence ao distrito de Aveiro, portanto é uma terra que me inspira muito e daí a minha paixão ao falar dela e ao escrever sobre ela, porque é uma terra que tem a particularidade de ser banhada pelo mar, portanto temos o mar, a Praia da Torreira, e Uhum. temos a Ria de Aveiro, que realmente é um local fantástico, de onde realmente eu costumo partilhar muitas fotografias, e é um local onde me inspiro muito e muitas vezes, sempre que posso, vou ver o pôr do sol na Ria de Aveiro, que é algo maravilhoso, e daí nascem também muitas poesias. Os teus E pensamentos. É um sítio onde tu gostas de ir para pensar, para te encontrares contigo próprio, com certeza, vais sozinho, é um momento especial para ti. sim, vou sozinho, pronto, é ali que muitas vezes me encontro, naquele pôr do sol, no sol refletido nas águas, aquilo dá uma paz e uma serenidade muito grande. E eu sinto muito orgulho, porque nasci aqui, cresci aqui, tenho aqui as minhas raízes. Esta terra é uma terra basicamente de povo pescador, e agricultores também, portanto, sempre povo de muita luta, de muito trabalho, e eu cresci um pouco nessa cultura. Eu lembro-me Onde eu lembro temos. que quando fizemos aquela conversa do Crónicas dos Ventos, não é? Que é a parceria entre o grupo Wise Winds, Ventos Sábios, e o Habla. Eu lembro-me que tu falaste também com essa paixão e que tens pela tua terra. E deixa que te diga, quando tu falas nela, e agora quando falaste, arrepiei-me, porque tu transmites isso. E eu acho que é uma bênção nós podermos crescer e viver e criar os nossos filhos onde nós também crescemos, onde nós temos as nossas raízes. É quase como nunca sair do colo da nossa terra. Eu já não tenho essa sorte, mas tive outras e fui conhecendo outros sítios, mas eu agradeço desde já, porque sabes que Mortosa e as fotografias que tu mandaste correram o mundo dentro do nosso projeto de desafios. As fotografias da Mortosa e as tuas chegaram a Angola, chegaram a Moçambique, chegaram ao Brasil, à América, Canadá. Portanto, tu és quase um embaixador da tua terra, porque foram tantas poesias e fotografias bonitas que chegaram. Diz-me aqui na tua biografia que tu começaste a trabalhar aos 14 anos na eletricidade, certo? E continuas a fazer continuas com Exatamente. essa profissão.
mas a escrita fez parte da tua vida. Tu escreveste durante uns tempos e depois interrompeste e depois voltaste à escrita. Explica-me aqui uma coisa, como é que um homem que escreve uma poesia romântica como tu deixa de escrever? Pois Porque é uma falta. Como é que os versos se secam quando tu escreves poesias sempre tão românticas e tão bonitas? Essa realmente é uma pergunta que eu faço a mim próprio e não consigo encontrar resposta para ela. Portanto, eu que me lembro desde criança que escrevia, pronto, claro que escrevia da forma como uma criança escreve, mas a rimar, e já na altura os meus professores apreciavam, os meus professores da escola primária apreciavam a forma como eu escrevia. Escrevia em quadra, pronto, e fui amadurecendo essa poesia na minha juventude, inclusivamente escrevendo letras para um grupo de jovens que participava na altura, letras para canções. Só que depois, entretanto, fui parando. Pronto, também publiquei vários poemas no jornal aqui Sim, do eu ia, Conselho eu ia te perguntar, tu publicaste no jornal e foram poemas ou foram Foram poemas que poemas, publicaste? exatamente. Foste tu que pediste para publicar ou foi o jornal que te convidou? Como é que se chamava o jornal? Ainda O existe o jornal? jornal ainda existe, chama-se O Conselho da Mortosa. Claro. É o nome mesmo, o Conselho da Mortosa, e ainda existe, é um jornal já centenário. E na altura eu sei que começou um pouco por brincadeira. Pronto, eu escrevi um poema e direcionei-o para o diretor do jornal e ele achou que tinha qualidade e publicou. E a partir daí começou a pedir-me para, se eu quisesse, todos os meses, que o jornal é mensal, para todos os meses publicar um poema. E eu fiz isso penso que durante 2 a 3 anos, pronto, tive sempre esse ritmo de todos os meses publicar um poema meu nesse jornal. Depois, E a pausa foi antes ou depois do jornal? A pausa foi depois. Foi depois. A pausa foi depois do jornal, ou seja, quando eu deixei de escrever para o jornal, foi quando comecei a achar que já não me estava a sair, não achava qualidade naquilo que estava a sair. E depois também o tempo começou a ser muito escasso, porque o meu trabalho, pronto, eu comecei também muito cedo a trabalhar por conta própria e na altura não tinha horário de trabalho. Pois, quando então, começamos é tudo, é força com tudo, não é? Exatamente, porque nós queremos angariar os clientes, queremos cumprir os prazos que nos estão exigidos, e começamos a entrar ali num ritmo de tal maneira intenso que pronto, a poesia foi ficando para trás. E depois também com o assumir de responsabilidades familiares, isso também se agravou, porque também não consegui o tempo necessário, e a verdade é que foram passados os anos e quase que a vida nos seca os versos, não é, António? sem dúvida. Mas depois eu acho que fica sempre qualquer coisa, porque ser poeta e escrever poesia é uma coisa que nos nasce e está no nosso sangue. Ele corre e flui e nunca morre verdadeiramente. Eu faço-te esta pergunta porque eu também tive uma altura em que deixei de escrever, mas nunca deixei de me inspirar, nunca deixei de olhar para certas coisas ou de pensar em algum sentimento, nunca deixei de sentir aquela vontade. Mas tive também uma pausa, também por causa de vicissitudes da vida, em que nós temos que de vez em quando focar a nossa atenção para várias coisas, e depois chegou um tempo a que eu chamo de o luxo. Nós agora temos aquele tempozinho extra que é o nosso luxo, não é? E onde nós dedicamos a paixão. Há um grande pensador que diz que o nosso amor é objeto daquilo onde nós mais concentramos o nosso tempo, ou o tempo que nos sobra. Neste caso é o tempo que nos sobra, né? Porque tu tens filhos
Eu sei que tens 3 filhos lindíssimos, como é que eles se chamam? É verdade. Portanto, eu tenho a minha filha mais velha, que é a Beatriz, Uhum. tenho a do meio, que é a Ana Isabel, e o pequenino, que é o Pedro Afonso. O pequenino. Diz-me uma coisa, o que é que eles acham do pai escrever e estar a partilhar os poemas e estar, sei que já publicaste noutro livro também, e vamos falar agora do projeto Desafios, onde tu publicaste e és um dos pioneiros neste projeto. O que é que eles acham do pai ser poeta? Acham graça, não ligam? Às vezes os filhos não têm bem noção. Eles se ligam, pronto, eu penso que sim, pronto, principalmente as minhas filhas que já são mais crescidinhas, ligam, mas não querem muito dizer que ligam. Pois não, Mas, porque isso é para velhotes, não é? mas eu já comecei a dar, apesar delas também não quererem muito publicar, mas eu já comecei a ver algo escrito por elas também, já na linha da poesia. Penso que, ou seja, elas podem ter herdado de mim essa veia, mas para já ainda Filho de está tudo peixe. muito ainda está tudo muito ténue, mas Sim. penso que sim. Olha, mudando agora antes de mudarmos para o projeto Desafios, eu gostava só de relembrar aquele momento em que nós nos conhecemos. Nós travamos conhecimento quando o Covid estava aí com toda a força a ser anunciado, e eu lembro-me de publicar um livro e de o ter divulgado, e um dia recebo uma mensagem particular a dizer que eu quero um livro. E eu até, quando vi o teu nome, António Rodrigues, eu até pensei que era um antigo, não sei se tu te lembras, pensei que eras um Lembro aluno meu e eu perfeitamente. perguntei, António Rodrigues, aluno, e tu disseste não, não, e foi aí que nós começamos a conversar. Tu descobriste o Inquietudes, não é? E contactaste comigo e foi aí que nós começamos a partilhar. E foi também para mim uma surpresa agradável quando um dia eu estava na tua página do Facebook e vi-te a declamar um dos teus poemas. E eu disse, espera aí, nós somos duas almas parecidas que gostamos da mesma coisa. E eu tenho uma particularidade nos poemas, é que eu gosto muito do vento, eu escrevo muito sobre o vento. E encontrei um poema teu sobre o vento que gosto. Se tu não te importares, eu vou ler este poema. Posso ler e partilhar? Claro, isso com Ok. todo o gosto. Eu espero fazer honra às tuas palavras e vou fazer o meu melhor, está bem? Com O certeza poema que sim. chama-se Serenei o Vento. Serenei o vento que me impelia na madrugada fria. Acalmei a chuva que molhava o meu rosto, lavando a lágrima e teimosamente caía. Sequei a roupa molhada, ao meu corpo colocada, acendi a lareira e com um pouco de sol para me aquecer. E com pedaços de amor teci o cobertor para me envolver. Agora sinto o calor do amor. Tudo está calmo lá fora. Agora, tudo está calmo cá dentro, no meu interior. Este poema tocou-me especialmente porque gostei da forma como tu puseste aqui o vento, como o barulho externo, digo eu, não é? O barulho externo da vida, Sim, e sim. como tu te acomodaste em termos físicos e depois como tu também comparas a tua casa com o teu corpo, como tu te acalmas e te equilibras desta maneira, arrumaste lá fora e arrumaste cá dentro. Tu gostas de te arrumar cá dentro também com o vento? Qual é o elemento da natureza que mais te faz escrever, tirando a ria, claro? Mas qual é o elemento que te faz escrever mais? Porque eu vejo que nas tuas poesias tu usas muito os elementos da natureza, tens um forte contacto com a natureza. E mais tarde Sem dúvida. vou partilhar mais 2 sobre isso. Conta-me o elemento, qual é o elemento que mais te faz escrever? Ora bem, eu penso que, lá está, além da ria, será o sol, depois o vento também. No fundo, toda a natureza me inspira. Um jardim, uma flor, tudo isso. Acho que não consigo encontrar assim que seja mais importante que o outro, porque todos se completam. Certo, ok. E então,
tu ficaste com o livro Inquietudes e nós fomos conversando. Já agora, por curiosidade, houve algum poema no Inquietudes que te tivesse, sei lá, alertado mais ou criado mais alguma curiosidade para nós continuarmos este nosso convívio, que tem sido até agora muito bonito, porque tem crescendo? Houve algum momento em que tu disseste, espera aí, se calhar vamos conversar mais vezes? Queres partilhar? Sim, pronto. Todos os poemas que eu encontrei neste livro Inquietudes, todos eles posso dizer que me inquietaram, porque como o próprio nome indica. E esta vinda, ou este meu adquirir do livro Inquietudes, veio numa fase difícil para mim, em que eu me vi realmente parado e privado das coisas que eram o meu normal dia a dia. E foi aí nessa altura que eu comecei a escrever e comecei com esta sede de adquirir obras de outros autores. E foi aí que, pronto, através do Facebook, vi a promoção do teu livro e em boa hora te contactei e pedi para o adquirir. Sim, foi o Paco, era o Paco de Natal, não era? Era Com os o pack de Natal. marca-páginas. Sim, sim, sim. Exatamente, com os marca-páginas, sim, aquela promoção de Natal. Sim. Longe estava eu de imaginar que daí nasceria uma amizade, pronto, como esta, e pronto, e agradeço realmente o facto de nos termos cruzado, porque realmente continuas a puxar por mim e pelos outros que participam nesta aventura. Foi muito bom, mas eu nunca imaginei que Estávamos pelo... aqui hoje. Que estaríamos aqui Exatamente, hoje. Que bom. estaríamos aqui hoje, é verdade. Eu também não, eu conheci muita gente na altura do Covid, na altura do Covid, agora até há uma expressão mais comum, mas eu sinto que houve, embora o Covid tenha sido um flagelo e tenha sido um problema que nos atacou a todos e que nos afetou a todos, eu acho que quando nós sabemos e nós queremos, conseguimos tirar sempre uma parte positiva de tudo o que nós temos, né? De tudo o que nos acontece. Não vou agora aqui romantizar dizendo que mas isto não foi mal. Não, o Covid foi um flagelo, está a ser um problema grande, mas pessoas como tu e várias outras que eu tenho conhecido, conseguimos tirar fruto e conseguir quase aproveitar e melhorar o nosso tempo como resultado disto. Em que é que a tua rotina mais ou menos mudou? Portanto, nós vimos privados de muita coisa, virámos para dentro, como tu disseste bem no poema, arrumaste fora e arrumaste dentro, e tu arrumei dentro. esta fase para te arrumar, certo? Exatamente. Ou seja, eu está mais ou menos nesta altura a fazer um ano, agora em abril, Sim. que tudo começou, ou seja, que eu voltei à escrita. E eu, pronto, dando seguimento ao que estavas a dizer, que nem tudo foi mal com o Covid, pois claro que não foi, porque eu ainda hoje penso que se não existisse o Covid, eu se calhar hoje ainda não escreveria. Continuaria tudo igual ao que era antes. Tudo naquele ritmo, não é? Continuaria com aquele ritmo desenfreado, sem tempo para as coisas que me davam prazer e que eu gostava de fazer. E foi preciso haver assim uma mudança drástica, e quando digo uma mudança drástica, não foi só o confinamento normal em si, mas foi a infecção também em si. E nós aqui em casa fomos, portanto, uns dos primeiros. Portanto, estávamos em abril, ainda tudo era muito novo. Claro que nós agora aprendemos a lidar com tudo isto, mas na altura era tudo muito novo. Claro. E então eu, a minha esposa e a minha filha mais velha ficamos infectados e a solução foi estarmos cada um
em quartos separados, sem nos podermos tocar, e depois quando há uma criança de 4 anos que não entende e que quer se Claro. aproximar de nós e nós temos que o afastar, isso corta o coração. Doeu. Eu E imagino doeu, que tenha doído. e Eu doeu por acaso muito. não sabia que tu tinhas ficado de quarentena e que tinhas Foi. apanhado o coisa. Olha, fico muito contente de te ver aí bem Fiquei. e saudável e a tua esposa, a Custódia, que eu sei que é a Custódia, Sim. porque o livro foi oferecido, o Inquietudes foi oferecido Foi à Custódia. dedicado a ela, E sim. eu fiquei muito contente por isso, porque mais uma vez vi o romântico que há. Aliás, no nosso grupo de literatura, tu és conhecido como o poeta romântico, não é? daí eu ter alguma curiosidade, porque o Inquietudes não é só romântico, tem aí várias Sim, sim, componentes. tem vários, exatamente. Mas o que eu estava a dizer é que realmente foi preciso haver uma paragem assim drástica mesmo, Uhum. para eu começar, pronto, a reviver aquilo que tinha escrito há 30 anos atrás. E depois, pronto, começou a surgir, no meio daquela angústia, houve um dia que me surgiu o primeiro poema, e eu olhei para aquilo, soou-me bem e resolvi partilhar no Facebook. Que eu Portanto, vi, se que eu nós vi. nos, se nós nos recordarmos, há 30 anos atrás, não havia essa facilidade, portanto, nós, pronto, havia o jornal, era o que havia, mas nós não conseguíamos saber aquilo que as pessoas achavam Claro, não do que tínhamos o liam, feedback, não tínhamos não aquele tínhamos o feedback. feedback. Poderia aparecer uma ou outra que, ao passar por nós, nos diziam que gostavam, mas a maioria não o fazia. Sim, e até porque o poema não vinha com cara, não é? Não havia uma cara que acompanhava o poema. Nós hoje já sabemos que o António Rodrigues escreveu esta poesia e sabemos quem é o António Rodrigues, sabemos que tem filhos bonitos, que tem uma custódia, sabemos isso tudo. E eu acho que isso também nos ajudou bastante. Tens toda a razão. Exatamente. Antigamente não tínhamos esta facilidade de partilhar. Que foi precisamente aí onde eu me quis focar quando nós começámos o projeto Desafios. Certo. O projeto Desafio, olha, eu vou deixar a ti partilhar o que é o projeto Desafios, como é que ele nasceu, como é que tu ficaste a conhecer o projeto Desafios. Eu sinceramente Um nem sei desafio, bem não é? como, Foi uma brincadeira. sinceramente nem sei bem como começou, mas recordo-me que no início eu estava um pouco reticente. E até porque no início dos desafios eu lembro que saltei vários, portanto não fui muito intermitente, portanto não levei, confesso que não levei muito a sério. Certo. E hoje arrependo-me bem disso, mas acho que depois ainda consegui recuperar. Mas foi algo muito bom, porque eu comecei, primeiro porque eu tinha uma dificuldade muito grande, e ainda tenho, em escrever sobre uma determinada coisa. Ou seja, a poesia nasce em mim de uma forma espontânea, mas não sobre um tema que Que seja te seja imposto, dado, sim. seja dado. Eu tinha muito essa dificuldade. E os desafios ajudaram-me um bocadinho nisso, porque nós olhando para uma fotografia e escrevendo aquilo que vemos ali, Certo. portanto, ajuda-me um pouco a contornar aquela dificuldade que eu sentia. Se tu me permites, guardamos o poema do Inquietudes para mais tarde. Eu vou partilhar aqui uma das fotografias dos desafios. Vou ver se consigo pôr aqui. Ora bem. Compartilhar. Olha, não consigo agora, mas também o público não vai ficar triste comigo porque eu vou fazê-lo de outra maneira daqui a bocado. Os desafios, eu comecei a perceber, já que não te lembras muito bem como é que começou, mas eu comecei a perceber que nem sempre
nem sempre há a partilha necessária entre pessoas sobre um tema comum ou uma imagem comum. Depois há uma certa renitência em vai escrever sobre este tema, ou vai escrever com estas palavras. E cheguei à ideia de que quantas vezes é uma imagem que nos inspira. Fiz então peguei então nas fotografias de um amigo e ex-colega meu, que tu conheces muito bem também já de nome, o João Gomes, e ele é fotógrafo, e eu vi fotografias dele muito bonitas e comecei eu a escrever fotografias a partir das imagens dele. E depois pensei, espera aí, se está a funcionar para mim, por que não partilhar isto com outros? E por brincadeira, um dia fiz um desafio direto e publiquei a fotografia, pus o poema por baixo e de repente tinha montes de pessoas a entrar, uns mais regularmente, outros como tu, um bocadinho mais renitentes, e foi isso que aconteceu. Eu tenho aqui um poema teu, mais uma vez, que gostei muito, que é dos desafios, o projeto Desafios por Aí. Desafios porque foi assim que começou, ao desafio, a desafiar poetas e colegas de escrita e apaixonados pela escrita, e por aí porque o álbum de fotografias do fotógrafo chamava-se Por Aí, que é um fotógrafo que passa a apresentar, também ele gosta muito de andar por aí e tirar fotografias à natureza, também tem uma grande ligação à natureza. E tem aqui uma fotografia que é um rio, tem a neve, tem a natureza, e tu escreveste, mais uma vez, um poema. Aqui já estavas a sair, eu por acaso fui acompanhando e achei muito interessante. Tu foste alargando o teu espectro e foste alargando a forma como tu te expressavas e foste usando uma léxica diferente, e foi mesmo bonito de ver, daí a razão de eu te ter aqui hoje comigo também. E então tu aqui escreveste, tu começas no frio e depois acabas quente. Vou partilhar o poema, se não te importas. Só tenho que o procurar aqui, que é na página 31. Eu não sei se tu te lembras dele. Derreto o gelo, diz-te alguma coisa? Diz-me, sem dúvida. Derreto o gelo. Chão frio, de branco coberto, deserto, onde caminho sozinho. Deixando os meus passos marcados no chão, deixando os meus abraços em teu coração. Derreto o gelo, afago o teu cabelo, dou-te o calor de um beijo, acalmo o meu desejo e te sacio, na margem do rio. Para ti sorrio, agora me sorris, também feliz. António Rodrigues. Este foi um dos que... Há poemas que nos fazem pensar, há outros que nos fazem pensar, tão bonito. E este foi um deles, e tem sido uma marca tua. Tens esse registro com todas as fotografias que viste, conseguiste ver, porque o desafio era escrever fora da caixa, escrever para além do óbvio, ver para além do que está só na fotografia, e tu conseguias sempre trazer um fim mais harmonioso, mais feliz. A tua poesia é uma poesia característica de quem deixa os outros bem. Há poesias mais puxadas, mais viscerais, mas as tuas são sempre poesias leves e bonitas de se ouvir e de se ler. Olha, se as tuas meninas estiverem aí e quiserem dizer olá, estão à vontade. Está bem? Foi o pequenino que veio ali espreitar, mas à vontade para vir cumprimentar, se quiser. Já foi. António, nestes desafios, a minha pergunta é: qual foi a tua maior dificuldade? Sendo que nós fomos subindo a fasquia, não é? E vamos agora num quarto desafio que já subiu muito mais, mas nesta altura qual foi o maior desafio que tu tiveste? Ora bem, o maior desafio, portanto, tu falavas já há pouco no meu registro, pronto, eu assumo como que tenho uma escrita exatamente muito romântico, pronto, isso faz parte de mim, mas eu por vezes tento-me desafiar a mim próprio a escrever fora desse registro, porque também
pronto, não queria estar sempre a escrever sobre o mesmo tema. Sim. Mas quando começo a escrever, mesmo que tente começar de outra forma, quando chego ali a um terço, já entraste no sonho, é maravilhoso. já entrei logo no mesmo registro de sempre. Pronto, Porque é quem tu és, António, não é? No fundo é quem tu és, é a nossa alma que transparece para o poema. E tu Exatamente, acabas isso. sempre daquela maneira, que é sempre muito bonita. Queres partilhar algum outro poema connosco? Meu? O que tu quiseres. Posso partilhar, portanto, tenho aqui alguns, vou só escolher aqui um, se me permites. Claro que sim. Eu já agora tinha escolhido aqui um poema que, pronto, ainda voltando àquela fase que falamos da paragem motivado pelo Covid, Sim. e eu na altura fiz um poema que traduziu um bocado o que isso foi para mim, que se chamava Quem Tu És. Então, se me permitires... Eu lembro-me desse, partilha lembras? sim, por favor, lembro. Então, quem tu és? Diz-me quem tu és. Não tens cabeça nem pés, mas tu fazes-me sofrer e eu não te consigo ver. Quase nem te consigo sentir. Mas tenho que admitir que paraste a minha vida. Abriste em mim uma ferida que arde com tanta dor. Porque me privaste do amor, do toque, do carinho e do afeto. Obrigaste-me a ficar inquieto. Obrigaste-me a parar e a mim próprio a encontrar. Talvez tenha eu corrido demais, preocupando-me com coisas banais, sem tempo para o essencial. Terá sido esse o meu mal? Não encontro outro adjetivo. Se esse era o teu objetivo, mesmo no meio desta dor, eu declaro-te vencedor. Talvez um dia eu esqueça, talvez um dia até agradeça por me dares esta lição e devolveres-me a inspiração. Mas por agora, imploro-te que vás embora, que me deixes abraçar, que me permitas amar, talvez como nunca amei. Quem tu és, ainda não sei. Lindo, 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 lindo. Este Isso foi uma conversa muito, muito tete a tete com o vírus. Com o vírus, é verdade. E hoje como é que tu vês isso? Naquela altura sentia-se mesmo que tu estavas privado do carinho dos teus filhos, do toque, do abraço, daquele ambiente afável de família, não é? E Sim. hoje, se tu tivesses, olha, uma Hoje, pergunta curiosa, se tu hoje tiveres que falar com o Covid, como falaste naquela altura, o que é que tu dizias agora? Não é preciso uma poesia, diz-me só, olha, encontraste o Covid na rua, o que é que tu lhe dirias? não, lá está. O que eu dizia ali, que talvez um dia até agradeça, pronto, eu hoje agradecia. Eu hoje agradecia ao Covid por esta paragem, porque de outra forma sei que tudo continuaria a ser igual. E através dele eu voltei a escrever, através dele eu passei a valorizar mais o contacto, o abraço, o toque, coisa que nós antes, muitas vezes, quando temos a possibilidade de o fazer a qualquer hora, não valorizamos devidamente. Torna-se garantido, não é? Os Sem dúvida. os tesouros na nossa vida tornam-se factos garantidos. E eu não vou dizer que foi bom o Covid ter aparecido, claro que não, perdemos muitos entes queridos, mas quem conseguiu separar um pouco de tempo para pensar e refletir, como tu fizeste nesse poema, e bem, foi bom nós estarmos aqui um ano depois a falar sobre isso e a ver o progresso e tudo que mudou. E se nós formos a ver, não sei se é o teu caso, quantas coisas foram feitas num ano que não teriam sido feitas se a vida tivesse continuado igual. E entre essas coisas, tu publicas um livro, eu sei que há aí um projetozinho, mas não vou-te deixar a ti
o direito de partilhares ou não, mas certamente que vem aí mais obras suas, e tu partilhas então deste projeto Desafios, partilhas, participas, e fizemos um livro, não é? Que vai ser lançado amanhã. Fizemos um livro, e este livro juntou várias pessoas de vários países, de várias vivências, juntou-nos a todos, e nós ficamos unidos também por esta necessária paragem. E eu comecei a ler com mais regularidade, claro, até porque depois os desafios eu tinha que os ler e passar à frente. E eu lembro-me que tu, mais uma vez, começaste num registro baseado na fotografia e depois voltaste outra vez ao calor, neste caso não o romântico, mas ao calor da família e ao valor que tu dás à família. Não sei se tu te lembras de uma fotografia e que tu escreveste um poema chamado Geringonça. Lembro. Tu lembras-te da fotografia? Lembro da fotografia, assim, que era tipo uma máquina antiga. Já enferrujada, já antiga. Enferrujada. Eu acho que eu, quando vi aquilo, nem sabia para o que era a máquina, mas a máquina tocou-me. E eu fui buscar um pouco aquele termo da política, da geringonça. Sim, foi e bonito, andei ali um porque bocadinho. efetivamente a fotografia era uma geringonça. Eu não conseguia perceber o que era, mas que nos fazia pensar, fazia. E tu escreveste o geringonça, que eu vou partilhar, posso? Claro. Ok. Então, e esta fotografia teve vários poemas completamente diferentes, e foi muito giro ver o registro de toda a gente. Então tu tens a geringonça. Tenho um engenho no meu armazém, uma peça de museu que é só meu. Uma relíquia de família, foi do meu avô, depois do meu pai, e agora ainda me atrai. Quantas vezes eu paro e reparo naquela geringonça, há uma saudade que me desengonça. Lembro os bons momentos passados, segredos guardados naquele motor, movidos pelo amor que sempre me rodeou. E aqui entramos outra vez, estamos com o António outra vez de coração aberto. Outra vez, é É inevitável. verdade. Quantas saudades eu tenho daqueles momentos, dos ensinamentos, das mãos calejadas, das duras jornadas, da luta e do suor, do cheiro do vapor, do cheiro a carvão, mas sobretudo do amor em meu coração. Limparei toda a ferrugem, não permitirei que o sujem, colocarei de novo a funcionar, sem que fará muito barulho, sei que fará muito barulho, mas sentirei um enorme orgulho. Tu és um cuidador. Tu és um cuidador. Se tu fores a ver, tu és se tivermos que falar em termos espirituais, tu és um cuidador, porque tu em tudo pões um toquezinho, olha, até rima, és um cuidador, porque em tudo pões um toque de amor, certo? e nesta, mais uma vez, eu comecei a ler e disse, ele está mesmo no registro, mas aqui tu valorizas. E mais uma vez reconstróis, valorizas e voltas a chamar ao registro e a chamar a atenção. E eu conversei com várias pessoas sobre os desafios e neste poema tive vários comentários a dizer ele consegue trazer ao de cima o valor da família que já muitos perderam. E isso para mim neste poema foi muito importante. Eu consegui imaginar 3 homens de várias idades, um pai, um avô e um neto, tudo de volta de uma máquina a tentar fazer alguma coisa e a partilhar momentos. E imagino que tenha sido assim para ti em algumas partes da tua vida, certo? Sim, foi, sem dúvida, e foi isso que eu quis chamar um pouco a esse poema. Sim. Recordar um pouco um avô, um pai e depois um filho criança que vai acompanhando toda aquela luta diária. Foi isso que eu acabei por puxar a esse poema, mas puxei de uma forma espontânea. Sim, Porque... este viu-se que foi mesmo em cascata, este brotote, não foi? Exatamente. E alguma vez, António, imaginaste que de uma fotografia de uma máquina velha, saía um poema sobre a família? Não, nunca imaginei. É isso que me tem dado muito gosto nos desafios, sim.
E quando comecei a escrever, sinceramente, se calhar não era esse o meu objetivo, mas comecei a escrever e Vai por deixei aí. ir para onde fluía. Que normalmente é sempre assim que eu escrevo, deixo-me levar para onde a poesia me leva, para onde aquela imagem me leva. Tu fluis com as águas da ria até chegares ao mar, não é? É, sem dúvida. António, tens algum outro poema que queiras partilhar antes de eu fazer só mais uma ou duas perguntas curiosas que eu tenho aqui? Sim, então, só um bocadinho. Então, tinha aqui um que também gostaria de partilhar, que se chama Não Precisas Gritar. Ah, boa. Partilha então, vamos ouvir. Não precisas gritar, não precisas te exaltar, para te fazeres ouvir, para te fazeres sentir. Podes falar com calma, com toda a tua alma. Podes falar baixinho, com todo o teu carinho. Para que tanto barulho? Para que tanto orgulho? Quanto mais alto falares, quanto mais do alto me olhares, menos te conseguirei escutar, menos te conseguirei decifrar. Fala-me com amor, não deixes que o rancor, que o desamor te oprima. Não fiques aí tão em cima, não fiques aí tão de pé. Baixa-te um pouco, ajoelha-te até, se for preciso. Dá-me o teu sorriso, coloca-te à minha altura e olha-me com ternura. Assim será mais fácil para mim ouvir-te, sentir-te, compreender-te, entender-te. Lindo. Eu lembrei-me desse poema. Eu lembro-me até do dia e onde eu estava onde li esse poema. Por acaso foi um poema marcante porque é um repto, é um pedido, mas tem aí uma humildade muito carinhosa de quem quer ser entendido e quer entender. É isso que tu queres entender o mundo, queres entender a vida. O que é que te custa mais entender? Ou o que é que tu queres mais entender? Esta é a pergunta, é a pergunta 5 estrelas. O que é que te custa mais entender e o que é que tu gostavas de entender melhor? O que me custa mais entender, basicamente, é a crueldade que ainda sentimos no mundo por parte de algumas pessoas, principalmente por parte de pessoas que ocupam cargos em que eu acho que a humildade seria a melhor arma que poderiam ter e não a arrogância. E eu realmente, se há coisa que não. Se há coisa que me faz imensa confusão é realmente a arrogância nas pessoas. Eu acho que a nossa humildade deve prevalecer e, no Somos fundo todos é isso. iguais, porque somos todos iguais. Somos todos iguais, ninguém é superior a É ninguém, verdade. exatamente. Somos Acho que todos devemos iguais e estar. quando ataca um, ataca todos e a arrogância, efetivamente, para mim é uma arma muito feia. Uma arma muito feia. E realmente isso custa-me muito a entender. E é isso que eu também tento, através da minha poesia, tentar, digamos, amaciar alguns corações mais arrogantes. Pronto, e se eu conseguir um pouco isso, já me dou por feliz. Eu acho que esse poema deves publicá-lo e partilhá-lo repetidamente, porque é um poema que eu acho que com o qual tu atinges o teu objetivo mesmo. Passamos à segunda pergunta. Essa é o que tu não consegues entender, certo? Agora, Sim. o que é que tu mais gostavas de entender? O que é que te faz procurar mais uma razão? Uma razão de ser, o que, o que é que faz o teu coração bater mesmo? O que faz o meu coração Tirando a bater custódia. é o amor. Pronto, e eu, Certo. lá está, tento.
tento lutar às vezes contra isso para não repetir muito, como disse anteriormente, mas isso acaba por ser mais forte que eu, porque eu não faço qualquer esforço por ser assim e por escrever assim. E o que eu quero cada vez entender melhor é o amor nas suas várias vertentes. Pronto, eu aqui estou a falar de todo o tipo de amor, de pai para filho, de filho para pai, pronto, o amor até de amigos, que também acaba Sim. por ser uma certa forma E a amizade é uma de forma de amor, amor. é Sim, uma sim. forma de amor. E, e isso é uma descoberta constante. E voltando agora, pronto, ao nosso grupo, que é inevitável não falar no Sim, nosso grupo, claro. nós temos encontrado essa forma de amor através da amizade que nos une, e é isso que eu acho incrível, e é uma descoberta constante, porque nós, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, mas que está-se a criar uma empatia e uma cumplicidade entre Uma nós, porque partilha. é uma partilha e uma cumplicidade que cada dia me surpreende mais. E é isso que eu quero Aliás, cada vez. sim, aliás, por falar em partilha e cumplicidade, eu vou partilhar aquele nosso primeiro segredo, se tu não te importas, sobre os lápis, que há um episódio em que há um episódio em que começou a faltar ali um bocado, como tudo na vida, há dinâmicas diferentes, e houve ali uma participante que lhe começou a faltar inspiração. E eu e tu conversámos e eu disse-lhe, olha, vamos dar o empurrão que acontece, não só contigo, mas com outros membros, quando eu vejo que alguém precisa de um empurrão ou precisa de uma ajuda, eu achei que tu, o poeta do amor, podia me ajudar, e eu disse, olha, temos aqui a Sandra, vamos ver se conseguimos puxar por ela, vamos ver se a inspiramos a escrever, porque ela estava assim um pouco renitente, e na conversa surgiu a hipótese, a brincadeira de nós dizermos que a Sandra não tinha lápis, e tu disseste que tinhas muitos lápis de carpinteiro, e De nós à parte carpinteiro. preparamos, e nós à parte preparamos então uma surpresa para a Sandra. Queres partilhar o que fizemos? Aliás, foi o grupo todo cúmplice. Vamos ver agora quem será a próxima vítima. Conta-me. Pronto, o que nós fizemos basicamente foi então enviar por correio, portanto, alguns lápis desses lápis de carpinteiro E não foram poucos. que dá para escrever durante muito tempo. Certo. E então, pronto, enviei por correio para a Sandra, Eu e acho consegui arranjar o endereço dela, mandei para ti, passado uns tempos, eu só ia vendo na conversa, está tudo feito, está tudo pronto. E ela não percebia, nem mais ninguém percebia. E eis que então ela recebe a caixa dos lápis com um dizerzinho do nosso grupo. Essa cumplicidade é bonita. E há até momentos um pouco mais inquietos, momentos mais inquietos, mas que nós sim, acabamos sempre por resolver e esclarecer e conversar, e eu e acho por que é superar. isso que faz muita falta ao ser humano, como tu disseste, o amor, a humildade e a clareza com que nós temos que comunicar uns com os outros para conseguirmos chegar onde precisamos de chegar juntos. Sem dúvida. António, estamos a acabar, já estivemos a brincar, olha, a brincar, estamos à conversa há 55 minutos. Realmente o tempo passou muito depressa. Passou muito Passou depressa e é depressa. sempre agradável. Nós amanhã vamos lançar os Desafios por Aí, que é um livro que nasceu dos desafios. Temos mais projetos com os desafios, como tu sabes, mas não vou desvendar ainda a todos. Teremos mais e melhores, e estamos agora numa fase onde estamos já a estudar a poesia e o poema de uma forma mais profunda, que não é só escrever o que nos vai na alma, mas é descobrir o poema, descobrir o poeta, descobrir vários registros, as métricas. Eu acho que nós temos crescido muito nesse aspecto. Então, vamos acabar também esta semana o desafio da Branca Conta Colasso, certo?
que já nos deu que fazer, Que esse é que está a ser um desafio, realmente. Então diz-me porquê. Está a ser um desafio porque nós agora estamos todos a escrever fora da caixa. Depois de termos oleado os patins e começarmos a patinar assim muito bem, de repente estamos a subir a fasquia. Eu acho que isso é bom. O que é que tu achas? Sim, eu acho que é bom. Acho que é bom, mas realmente neste confesso que estou a ter alguma dificuldade, mas como ainda tenho o dia da manhã, pronto, que é o limite, acho que se calhar com aquela pressão do limite talvez consiga. É sempre, há português e há poeta, o último momento sempre a última. Sei tudo, mas eu prometo que o segundo desafio já vai ser mais leve. Mas o primeiro foi mesmo para mostrar ao grupo que nós podemos desenvolver e podemos conhecer, porque poesia nossa, há regras também, há poesia livre, há outras coisas que nos podem enriquecer se nós conhecermos e explorarmos. E se outros os fizeram, por que não podemos ser nós também a desenvolver? E um dia que tivermos que ler ou fazer uma crítica, um poema, estamos mais apulsados do conhecimento. E eu estou muito contente com esse desafio e vamos ter coisas grandes e bonitas para fazer. Eu vou-te pedir só para partilhar mais um poema, não sei se tens algum que queiras partilhar, e depois despedimos-nos. Eu tinha um teu para partilhar, posso fazê-lo agora? Podes, sim. Do livro Inquietudes. Então, se me permites, eu ia ler o poema Coração Imperfeito. Claro. Claro que tínhamos que ir para o coração. Ok, estou-me a lembrar, sim. Ok. Pouco me importa que o sol não brilhe ou que hoje o céu não esteja azul. De que interessa que tu vás a rir e te escondas de mim, se é a mim que procuro em mim, e em mim eu me encontro no virar da esquina, no sorriso de uma criança, na dor de um amigo, nos braços abertos de uma mãe e o olhar triste de um velhinho que sua bengala acaricia. Encontro-me pelos cantos da cidade, onde outrora passeamos, de mãos dadas, alheios ao destino. Procuro-me aqui e ali, e no canto do meu peito descubro o teu cheiro, aquele que na memória prevalece, e sinto os teus dedos tocando nos meus, ao de leve, lentamente, suavemente, secretamente desvendando os medos meus e os segredos teus. Não quero saber se vais ou ficas, não me interessa por onde andas, sei apenas que por aqui andaste, marcando cada canto desta cidade, feita corpo em noites de saudade, onde ruas e bielas me levaram a palácios e de pedras fiz pérolas com lágrimas de saudade. Bem que eu queria te perder, bem que eu devia esquecer, mas como pode alguém esquecer este alguém que do espelho vigia, abriga, repreende e aponta, indicando sempre o caminho, este meu coração imperfeito. Oh. Está muito lindo este poema. Gosto muito dele. Muito obrigada. Esse também foi uma conversa. Também. Isso também foi uma conversa comigo própria, num momento também refletivo. E olha, posso-te dizer que também eu escrevi a olhar para a água, mas foi a olhar para o Rio Tejo. Portanto, eu acho que as águas a fluir evocam uma musa qualquer mais romântica em nós. António, foi um prazer estar a conversar contigo. É um orgulho ter-te no meu grupo de amigos, é um orgulho ter-te no grupo Wise Winds, Ventos Sábios, e caminhemos. Caminhemos. Resta-me agradecer o convite para estar aqui, mas sobretudo agradecer o facto de te ter conhecido, de ser teu amigo, e agradecer também ao João Gomes por esta parceria
e por estes desafios que tanto me têm feito crescer, e é um prazer enorme estar a caminhar ao lado de todos vós. Todos juntos. Muito Todos obrigada. juntos. Um beijinho para ti, um Obrigado. bom fim de semana, um beijinho para os teus filhos e um beijinho para a Obrigado. Custódia também. E para os amigos do Obrigado. grupo que nos estiverem a ver, caminhemos. Caminhemos, sem dúvida. Caminhemos. Obrigado. Obrigada. Ok.